Oi, gente, tudo bom? Vocês ficariam chateadas se eu abandonasse vocês aqui um minutinho? Assim, deixasse vocês na companhia de outra pessoa, sabe? Fazer um vídeo aqui onde eu vou arrumar minhas coisas e aí eu deixo a pessoa aqui falando. Vocês iam ficar chateadas? Fica não, gente, eu acho que essa aqui vale a pena, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dar play e vou dar uma volta, tá? É coisa rápida, gente. É coisa rápida, tá? Às vezes a gente tem pessoas que fazem o nosso trabalho muito melhor do que a gente. E eu não tenho nem o que adicionar. A única coisa que eu posso fazer é dar play e ouvir. Pode ser? Então tá bom. Ops, não é aqui não. Desculpa, perdão mesmo. É aqui que eu quero. Eu já volto, viu? Deixa eu falar da Jujute também, já que tá todo mundo falando. Eu vi vários tweets ao longo da semana falando da Jujute. E se você não sabe quem é Jujute, eu vou pedir para você dar uma pesquisada no Google. Se você sabe mais ou menos, é uma criadora de conteúdo das maiores que tivemos e que, para fazer uma referência aí aos anos 90, 2000, deu uma de Ana Paula Arósio, consolidou a vida dela e resolveu viver no meio do mato. E ela ressurgiu num podcast do Chico Felitti, que preciso dizer, estou aqui dando a minha opinião, sem assistir. Então, estou falando sobre o que vi as pessoas falarem, tá? Esse é um vídeo de opinião sobre a opinião dos outros. Muito bom. Ela ressurgiu falando que está morando num lugar que uma dos lugares que ela tem, porque não é a única casa dela, sequer tem privada, sequer tem saneamento básico. E aí as pessoas vieram dizer que isso é uma espécie de romantização da pobreza. Eu concordo discordando. Vamos aos pontos. É romantização da pobreza até a página 2. E aí, eu queria começar te fazendo uma pergunta. O que você faria da sua vida se você tivesse certeza que você está totalmente segura ou seguro? Que não vai te faltar nada, independente do que você faça. Que você vai ter acesso à saúde, que você vai ter acesso à educação, que você vai ter acesso aos direitos básicos, que se você precisar de defesa, você vai ter acesso a advogado. O que você faria da sua vida se você soubesse que você está totalmente segura? Não precisa nem me responder agora. Eu faria muitas coisas. Muitas coisas. Nenhuma delas seria viver no meio do mato. Porque eu gosto de um ar-condicionado. Eu gosto de uma escada rolante. Eu gosto de tecnologia. Eu gosto de facilidade. Mas por incrível que pareça, para algumas pessoas, o sonho é viver no meio do mato. Eu tenho um casal de amigos que o sonho deles é aposentar e viver num sítio sem acesso à internet. É o meu? Não. Vou visitar eles um dia? Vou, mas é só visitar. O ponto que eu quero chegar é para viver uma vida de abdicação de coisas supérfluas para algumas pessoas, mas que para outras significam conforto, você precisa se sentir seguro. Você não larga tudo e vai viver no meio do mato porque você não tem nem nada para largar. Eu. Eu vou largar o quê? Pra viver no meio do mato. Você não larga tudo e vai viver ouvindo o canto dos passarinhos de manhã, viver do que a terra dá, porque você é pobre. É por isso que a gente não abdica de tudo. Porque a gente aprendeu que a gente precisa continuar lutando para conseguir alguma coisa. Quando você tem consolidação do ponto em que você está, você pode fazer o que você quiser. Você tinha pensado nisso? Ponto central para mim é difícil entender esse discurso como romantização da pobreza num país onde a gente já teve um presidente que falou para as pessoas que o brasileiro não pegaria Covid porque estava acostumado a nadar no esgoto. Isso é romantização da pobreza. Quando a gente diz, nossa, o fato de você ser pobre e nadar no esgoto te deixou muito mais forte do que as outras pessoas. Isso é romantizar uma condição de insalubridade. Agora, uma moça, que vamos combinar, é só a gente que é usuário crônico de internet está ciente do que está acontecendo. Morando Deus sabe onde, vivendo do que a terra dá, porque ela já consolidou uma vida do que é preciso dentro do capitalismo, você acha mesmo que ela vai romantizar a pobreza em algum nível? Se ela não vai romantizar, se ela não vai chegar nas pessoas que ficariam putas pelo fato dela estar vivendo sem banheiro em casa. Se ela tá chegando em pessoas como você, que pode dizer da romantização da pobreza. E se ela tá chegando em pessoas mais ricas que ela, que podem largar tudo e se consolidar vivendo no meio do mato, ela tá romantizando a pobreza como exatamente?
Eu entendo. E eu entendo que a gente fica puto. Minha avó fala um ditado que é o seguinte: dente bom, ele fica na boca de cachorro. Minha avó sempre falou isso, eu ouvi isso desde criança. Então eu tô acostumada a pensar que quanto melhor as coisas, mais vai estar na boca de alguém que não dá valor. Eu entendo quando a gente olha e fica puto. A gente pensa, porra, a pessoa conquistou tudo. E aí o tudo que ela conquistou, ela vai só falar, não quero. Quisera eu, porque se fosse eu, ia fazer. Você não sabe. Você não sabe o que você ia fazer porque você nunca teve em situação de estar 100% seguro com a sua existência. O dia que você estiver 100% seguro de que você não vai ter o nome sujo, de que a comida não vai faltar na sua mesa, de que a sua segurança está garantida, meu amor, ninguém sabe o que você vai fazer, nem você sabe o que você vai fazer. E aí, no limite, você vai me dizer, Lívia, mas pessoas ricas também correm o risco de perder a vida. Eu concordo, para perder a vida, basta estar vivo. Mas eu estou falando de segurança social. O risco social, a insegurança social que o pobre vive condiciona a cabeça do pobre a pensar em certas situações diretamente ligada aos perrengues. Uma vez eu estava num rolê e aí alguém falou assim, aí eu já fui vegano. Eu morava numa casa de uma tia minha e a gente comia as coisas que ela ganhava do sacolão depois da feira e não tinha carne. Mano, isso não é veganismo. Isso é uma magrela que a pessoa está passando em casa. Isso é um momento de dificuldade. Inclusive, essa é uma discussão para a gente pensar do porquê a carne é considerada status social, mas isso é para outro vídeo. O meu ponto é, não é possível romantizar a pobreza a partir do momento que o discurso está chegando aos usuários crônicos da internet, que, por sinal, não são essas pessoas de quem a gente supostamente estaria defendendo da romantização que a Juju está fazendo, e ela não está vendendo um discurso social, público. Ela não é governo público, ela não é Estado. Romantização da pobreza é quando um tilelê que tem toda a segurança de ligar pro pai resolve que vai fazer um mochilão pelo mundo e viver como se fosse uma pessoa em situação de rua. Porque a hora que ele quiser ir para um hotel, tomar um banho e voltar a ser o playboyzinho que ele sempre foi, ele vai conseguir voltar. A pessoa em situação de rua não vai. Isso é romantizar a pobreza. Agora, você vai me desculpar, uma moça que não tá fazendo nada com ninguém, que tava sumida até outro dia, morando lá em sei lá na onde, amigas, essa pobreza que a Juju está vivendo precisa de dinheiro para bancar. Ou você acha que o fato da casa dela não ter privada, não existe todo um sistema ecológico para reutilizar ou para, enfim, para não poluir o solo com os dejetos. Você acha que ela tá cagando na fossa? Você acha que a Jujute tá cagando na fossa? Meu amor, a Jujute não tá fossa. Eu te garanto que ela não tá cozinhando no fogão de lenha de maneira super precária, numa lata cheia de álcool, correndo risco de pegar fogo. Eu te garanto que ela não tá fazendo isso. Até para você viver um estilo supostamente simples, é preciso ter algumas condições, especialmente de segurança social, alimentar, física, emocional. A garantia de que você vai oferecer uma boa educação para os seus filhos. A gente tem que ir um pouco além do que todo mundo tá falando. Se a gente pensar que ela tá romantizando a pobreza, para quem? Para mim? Que tô aqui discutindo com vocês as coisas em outros termos, estou com acesso à internet, estou podendo acompanhar essa discussão? Ou para a pessoa que realmente vive numa situação de ter que cozinhar numa lata cheia de álcool, correndo risco de explodir na cara dela e ela perder a vida? A gente precisa pensar um pouco além, às vezes, da caixinha. Beijo. Boa noite. Deixa eu falar da Jujute também, já que tá todo mundo falando. Bom dia. Como Exu ajuda quem cedo madruga, eu acordo cedo. E qual que é a primeira coisa que eu fui fazer hoje? Isso mesmo, ouvir o podcast da Júlia, não Júlia, Júlia. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é, Lívia, de ontem, que ficou dando opinião sem assistir nada, dando opinião sobre a opinião dos outros, você nunca esteve tão certa. Você está certa. Você nunca errou. Antes eu achava que era impossível ser romantização da pobreza com as informações que eu tinha. Depois de assistir o vídeo, eu acho que quem assistiu o podcast, quem ouviu e falou que o que Jute estava fazendo era romantização da pobreza, está com problemas. Está com problemas de entender o que é romantização da pobreza. Que definitivamente não é aquilo que ela estava fazendo. Eu não vou ficar aqui detalhando o podcast. Ele se chama... O podcast se chama De Saída, é feito pelo Chico Felite e pela Beatriz Trevisan e está disponível em todas as plataformas digitais. Eu ouvi na Amazon, mas eu acho que vocês podem ouvir em qualquer plataforma de áudio. Bom, voltando, eu acho que quem ouviu
a entrevista do primeiro episódio e saiu por aí falando que Jujute estava romantizando a pobreza e está com graves problemas. E por que eu digo isso? Quem ouviu o podcast, e eu ouvi por interesse mesmo, o tema bombou e esse era o objetivo. E parabéns. Parabéns. Vocês deixaram várias pessoas curiosas para ouvir. E esse vídeo, a missão desse vídeo aqui é te deixar curioso para ouvir também. Então você vai lá ouvir, formar suas próprias opiniões com os seus ouvidos. O que eu achei do podcast de saída do Chico Felitti e da Beatriz Trevisan? A primeira descrição que o Chico faz do lugar onde a Juti está morando é algo parecido com isso é o que dá para chegar mais próximo do céu. Assim. Eu moro em Minas Gerais. Ele fez uma descrição de um lugar exatamente que eu conheço. Só que Minas Gerais tem muitos vilarejos desse jeitinho. Então é difícil de cravar que ela tá onde eu tô pensando. Mas eu vou seguir essa história com o pensamento aqui de que ela tá morando no vilarejo que eu conheço, que é um vilarejo lindo, maravilhoso e que realmente parece que você tá mais perto do céu. Tem uma parte muito importante, e aí já é um pouco de spoiler para você que vai ouvir o podcast, e que é o único spoiler que eu vou dar, que ele fala sobre como ela conseguiu chegar nessa vida. Ela reduziu os seus gastos drasticamente. E ele começa a descrever a vida de uma pessoa absolutamente normal, absolutamente comum, absolutamente trivial. Alguém que carrega o seu filho no colo, vai até o mercado, conversa com as pessoas, marca de tomar um café e depois volta para casa. Foi essa a descrição que ele fez. Eu arriscaria dizer que isso não é uma romantização da pobreza. Eu arriscaria dizer que isso é uma normalização de uma vida normal. A Virgínia fez a gente achar que todo mundo sonha em viver num apartamento que parece um shopping center de filme de futuro. Aí, todo mundo acha que o sonho de todo mundo é chegar no auge para viver a vida da Virgínia, para fazer uma decoração de shopping no seu quintal, para gastar luz pra um caralho no seu Natal. Esse não é o sonho de todo mundo. E dizer que isso é romantização da pobreza vai num lugar muito específico, que é dizer que o pobre não pode sonhar com uma vida trivial também. Eu não tenho nenhuma pretensão de ficar rica, milionária e montar decoração de Natal de gramado no meu quintal. Eu acho brega. Mas aí você vai dizer, Lívia, você nunca sonhou em ter dinheiro? Depois de ouvir esse podcast, eu tenho certeza que o meu sonho é ter uma estabilidade financeira suficiente para meter a Jujute. Juro pra vocês. Meu sonho é esse. Sabe por quê? Porque ouvir ela falando da vida que ela leva hoje é quase que eu diria, o sonho de 90% dos criadores de conteúdo. Só que 90% dos criadores de conteúdos pobres vieram de um lugar de escassez. A gente ainda precisa aprender a sonhar. Quando a gente molda os nossos sonhos a partir de pessoas que vivem de ostentação, de carro importado, de casa, que você precisa de carro para andar dentro da casa, é normal que a gente pense que aquilo é o nosso sonho. Viver numa casa que parece uma clínica de estética gigantesca, ou que parece um shopping gigantesco. Mas pode ser que não seja. Pode ser que o seu sonho seja viver num lugar que é o mais perto que alguém vai chegar do céu em vida. Já pensou nisso? Essa é a descrição feita. Outra coisa que me chamou muita atenção também, e que está bem no comecinho do episódio, é que a repórter foi até o lugar que uma jornalista revelou, o que eu achei bastante problemático. Você não vai atrás de quem tá quieto e... Foi uma outra jornalista, não foi a Beatriz Trevisan. Você não vai atrás de quem tá quieto e cutuca a vida da pessoa e tal. Mas a Beatriz foi até a porta dela, bateu palma, chamou por ela e ela atendeu. E ela foi super solícita e topou dar essa entrevista. Uma coisa que o podcast deveria fazer a gente discutir é sobre isso. Ela fala que ela só atendeu a repórter porque foi a maneira mais offline que alguém já tentou falar com ela. Recentemente eu fiz uma viagem e eu conheci muita gente que é muito famosa na internet. E eu conheci essas pessoas fora do celular. Porque a gente tava num espaço que não tava mexendo no celular, tava todo mundo conversando. E eu descobri pessoas legais. Eu conheci a Maria Bupi e a Maria Bupi é Mari Bupi, né? A blogueirinha do fim do mundo. Oi, voltei. Ela é gente boa. Ela é gente boa. Independente dela ter 1 milhão e tanto de seguidores na internet. Ela é gente boa. É bom beber com ela. É bom abraçar ela e cantar com ela. Esse tipo de discussão é que esse podcast devia estar fomentando. O que é que a gente tem feito com a nossa vida na internet? Quando alguém vem aqui e fala assim, poxa, você devia ter assistido o podcast antes de comentar, sabe o que eu acho? Eu acho que você tá certo.
Eu acho que você tá completamente coberto de razão. Eu acho que eu devia ter assistido antes de comentar. Mas eu também não tinha noção de que esse vídeo ia tomar tanta proporção, assim, num domingo de noite. Pelo amor de Deus, vocês deviam estar vendo Fantástico. Mas o ponto central pra mim, depois de assistir o podcast, é que miraram numa discussão social foda, mas eu acho que, na verdade, existe outra discussão social foda no primeiro episódio do De Saída, que é como a gente está construindo as nossas relações e como a gente está construindo, inclusive, as nossas opiniões através da internet. O contato offline, e vai parecer papo de coach, o contato offline, ele é cada dia mais difícil, cada dia mais mediado por essa situação aqui, ó. Esse vídeo que você tá vendo. E ela fala sobre várias coisas. Ela diz que não vai falar sobre maternidade, porque maternidade é individual e intransferível. E eu acho que essa é a coisa mais certa que ela falou no podcast inteiro. A Jujute, não, a Júlia, que ela chama, a Beatriz chama ela de Júlia o tempo todo durante a conversa, fala uma coisa também, um pouquinho no começo da entrevista, que é que ela queria que essa mensagem chegasse nas pessoas que precisam ser atingidas. E eu nunca fui público da Jujute, nunca fui. Eu sabia da existência dela, eu sabia do vídeo do Batom Vermelho e do livro, mas eu nunca fui fã. E posso dizer de coração aberto que esse podcast, esse episódio do podcast bateu aqui e falou comigo de um jeito muito especial e específico. Então, ela não vai ouvir isso, porque ela vive offline mesmo. Mas, ouvindo o podcast do Chico Felice e da Beatriz Trevisan, eu fiquei com vontade de largar a internet. Fiquei com vontade de largar isso aqui tudo. Fechar isso aqui, nunca mais produzir conteúdo e viver do que a terra dá. Mas, mais uma vez, concordando com a Lívia do passado, eu não tenho estabilidade para isso. Mesmo que eu reduza drasticamente os meus gastos, eu não tenho de onde sair dinheiro, mesmo que seja muito menos do que eu já gasto hoje para viver. É isso que a gente tinha que estar pensando. Você tem estabilidade o suficiente para ir viver num lugar, o lugar mais próximo do céu que alguém pode chegar em vida? É sobre isso, sabe? É sobre isso a discussão. Eu tava muito, muito certa antes de assistir Lívia do Passado. Você foi muito sensata na sua análise. Mas você correu um risco de falar merda, de falar sem assistir. E foi um risco calculado. Mas o mesmo risco que correram outras pessoas que falaram sobre a romantização da pobreza. E mais uma vez, se essas pessoas falaram isso depois de assistir, de ouvir o podcast do Chico Felice, elas têm problemas graves. Elas precisam descobrir o que é romantização da pobreza. Elas precisam descobrir o que é pobreza, na verdade. Mas se elas falaram isso sem saber, só porque elas leram na internet, elas cometeram um grandíssimo equívoco. E no final de tudo, é sobre isso. Sobre como a gente vive essa loucura aqui que é a internet. E produz coisas gigantescas, sem o menor contato com a realidade. A gente produz opiniões sobre romantização da pobreza sem o menor contato com a pobreza e produz opiniões sobre falas de pessoas sem o menor contato com isso. Eu ouvi só o primeiro episódio, eu sei que dá pra assinar. Eu não achei, eu sou uma tia velha, né, da internet. Eu não achei como assina pra ouvir tudo de uma vez. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários que eu quero assinar, eu quero ouvir tudo, porque é muito legal. É muito interessante. A Beatriz é uma jornalista muito sensível e muito respeitosa com a história da Juju, que se você gosta, se você não gosta, problema seu, você precisa respeitar. Enfim, em resumo, é o que eu acho. Eu acredito que a romantização da pobreza é um problema grave e que existe e que definitivamente não é feito pelo podcast de saída do Chico Felice nesse primeiro episódio. Eu já tô ansiosa para ouvir os próximos e depois de ouvir os próximos, se vocês quiserem que eu comente o próximo episódio, pode deixar aqui. Beijo, bom dia. Eu vou contar para vocês a história de como eu comprei uma panela de arroz e o que isso tem a ver com a Juju. Primeiro, antes do vídeo começar, eu preciso explicar que eu vou usar a panela de arroz como o símbolo da coisa. Mas eu entendo perfeitamente que panela de arroz não é símbolo de ostentação. Normalmente não se precisaria fazer esse disclaimer, mas é a internet, né? Então é bom a gente preparar o terreno para o que você vai ouvir. Vamos lá. Quando eu construí a minha casa, foi um processo para mim de vencer na vida. Mesmo, uma mulher de 30 anos, preta, mãe solo, construindo sua casa própria. Eu queria ter tudo. Eu queria ter tudo que na minha cabeça era sinal de ter vencido na vida. Naquele momento, que não faz tanto tempo assim, foram 4 anos atrás, esse mês faz 4 anos que eu tenho a minha própria casa. Naquele momento, com o conhecimento que eu tinha e com a pessoa que eu era,
aquilo era o meu sinônimo de sucesso. Por isso que quando alguém fala assim, quem tá criticando a Jujute é inveja, tenho dificuldade de deixar só assim a inveja, porque eu acho um pouco simplista dizer isso. Nós somos construídos a partir do que a gente vê na televisão, a partir do que a gente ouve no rádio, mais recentemente o que a gente consome na internet. Eu tenho uma ideia de sucesso em novela do Manuel Carlos, assim. É óbvio que a experiência de vida, a construção de outras coisas, a faculdade de história foram mexendo nessa minha ideia de sucesso. Porém, você não destrói ou apaga ou qualquer coisa mais de 30 anos de experiência de vida. Então eu também tenho consciência de que eu sou um ser humano que cede sim algumas pressões sociais. Inclusive já tem até vídeo aqui falando sobre isso, quando eu contei a história do meu cabelo. Mas essa ideia de novela do Manuel Carlos de sucesso me fez querer comprar uma bendita de uma panela de arroz. Por quê? Eu associava tarefas domésticas à exploração. Eu sou uma mulher preta, neta de uma mulher preta que trabalhou a vida inteira em casa de família, como ela chama, filha de uma outra mulher que também foi explorada pelo capitalismo. É normal e esperado que eu entenda as tarefas domésticas como exploração. É o meu lugar de construção de identidade. Eu lembro, eu tinha 14 anos, o primeiro bico que eu fiz na vida foi uma faxina num consultório de dentista aqui perto da minha casa. E eu lembro como se fosse hoje. No final da faxina, ela me pagou R$ 25 e eu ainda tive que entregar desses 25, R$ 5 para a menina que trabalhava lá e que me indicou. Limpeza e serviço doméstico, para mim, está associado à exploração porque é o histórico da minha família. No podcast de saída do Chico Felice, a Jujute fala do quanto é feliz para ela lavar roupa no Rio, do quanto é feliz para ela subir uma ladeira com a criança no colo e sacola pesada. Eu venho de uma construção, e várias mulheres e pessoas como eu vêm de uma construção, de que isso é exploração. Isso é quando a gente deu errado. A gente não tem um carro para subir um morro que a gente deu errado. Quando você vem de uma vida em que a vida inteira houve a possibilidade de você ter um carro, é normal que você possa escolher o outro lado. A pobreza, ela tira de você o direito de escolher as coisas. Mais um exemplo pessoal. Este ano eu estive no navio da Ludmilla. Para quem acompanhou a tour, não foi fácil. Reclamei de várias coisas e que eu achava que eu tinha absoluto direito de reclamar enquanto consumidora. Não interessa que eu terminei de pagar a última parcela mês passado. Eu paguei. E eu estava lá pagando como todas as outras pessoas, eu merecia um bom atendimento. Enfim, fiz um vídeo que deu uma viralizada aí sobre o navio da Ludmilla e depois eu fiz um vídeo mais engraçado, assim, falando, eu sou pobre, minha primeira vez no cruzeiro e tal. E várias pessoas que tinham ficado com raiva de eu reclamar do primeiro vídeo, comentaram assim, nem parece que é pobre, tá reclamando tanto, nem parece que é pobre. Do pobre é tirado o direito de escolha. Quando eu fiz minha casa, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu escolhi cada garfo, cada copo que eu queria aqui dentro. Essa biblioteca aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, quando eu estudava na faculdade, uma vez eu falei que eu estava ansiosa para cair a bolsa de auxílio material para eu comprar livro, e alguém falou assim comigo, eu não sei se pobre compra livro. Eu engoli seco, eu comprei livro com a bolsa na época, mas hoje, todos os livros que eu quero ler eu tenho, físicos. Sou rica? Não. Poderia ter escolhido fazer qualquer coisa. Tem livro aqui, gente, de mais de R$ 200. Poderia ter escolhido fazer qualquer coisa com esse dinheiro? Juntar mais para viajar? Poderia. Mas era isso aqui que eu queria. Meus livros. Quando a gente cresce na escassez, a gente aprende que sinônimo de sucesso é ter coisas, bens, coisas materiais. E eu quis essa maldita dessa panela de arroz. Comprei o caralho da panela de arroz. Eu usei 2 vezes. Ficou horrível. Pode ser que é porque eu não sei usar, pode ser porque eu gosto do cheirinho de alho fritando em casa. Mas eu sempre li a tarefa de fazer arroz como algo penoso, porque a minha avó tinha uma vida super difícil e ainda tinha que cozinhar. A minha mãe trabalhava igual uma condenada e ainda tinha que cozinhar. Como que eu ia olhar para a tarefa de cozinhar e ia falar, nossa, meu sonho de vida? Hoje, 4 anos depois, uma das coisas que me deixa mais feliz é cozinhar a comida que eu gosto na hora que eu quero comer.
Ontem eu fiz uma panela de feijão preto com calabresa, arroz, salada de alface e bife. Tá tentando lembrar o que eu comi ontem, olha aí pra você ver a memória da garota. Eu fiz essa comida e em algum momento que eu tava ali degustando o prato, eu falei, essa é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Esse ano eu fui convidada pro jantar do Instituto Paulinho, do Galo. Eu comi coisa que eu não sei nem o nome. Com certeza aquela rodada de prato ali custa mais do que a compra que eu fiz no mês, qualquer restaurante. Mas aquela comida não era melhor do que o prato de arroz, feijão preto com calabresa, salada de alface e bife que eu comi ontem. Porque eu queria comer. Eu tive forças para sair da minha casa. Eu tive dinheiro para poder comprar. Aquela situação me deixou muito feliz. Hoje em dia, minha panela de arroz nem tá mais comigo. Eu doei. E pra pessoa que eu doei, faz toda a diferença. Inclusive, ela me mandou mensagem outro dia falando que já fez várias coisas diferentes na panela de arroz e tá amando. Pra ela, aquilo teve utilidade. Pra mim não tinha. Mas era uma coisa que eu associei a status. E eu precisava ter. Nem precisava, pô. Meu arroz é muito mais gostoso que o da panela. É isso que eu quero dizer quando eu mostro que ali não há uma romantização da pobreza. Em nenhum momento do podcast, do primeiro episódio, ela descreve qualquer situação de perrengue. Ela descreve situações que ativam os nossos gatilhos de vida lascada e ferrada porque a gente não tem estabilidade. Nenhuma daquelas situações seria horrível se a gente não tivesse crescido passando por elas em situação de perrengue. Romantizar a pobreza é quando você diz para um pobre que tudo de ruim que ele passou deixou a vida dele mais forte. Em nenhum momento ela disse que tudo que ela tá passando é ruim. Não é um podcast sobre, ai gente, como é bom viver cansada e explorada e trabalhar 8 horas por dia, 6 por 1, chegar em casa e ainda ter que cozinhar. Mano, ela nem trabalha. Ela cuida da casa, o trabalho dela é sentir a casa dela limpa e acolhedora. Quem é que nunca quis isso para a própria vida? Quem é que nunca pensou de ser a única função da sua existência se cuidar e admirar o quanto estar vivo é lindo? Porra, você falar pra mim que você nunca quis isso? Você tá vivendo errado. Eu vou contar pra vocês a história de como eu comprei uma panela de arroz e o que isso tem a ver com a Juju. Primeiro. E eu preciso falar outra coisa. Viver no mato, sem acesso à internet, sem acesso a grandes tecnologias, é coisa de branco? Branco desocupado que não tem mais o que fazer, branco rico? Eu tenho aqui um argumento que talvez faça você pensar, vamos lá? Tem um grupo que eu não sei se você conhece, que já tem um tempo aí que eles têm de carreira, chamado Racionais. A galera boa, menino, se não ouve, você ouve. E esse grupo, eles têm uma música chamada Vida Louca Parte 2. Pra quem não sabe, eu sou formada em História. E um dos artigos que eu escrevi na faculdade, que eu ainda não publiquei, mas meu sonho é publicar, argumentando o papel historiográfico do Racionais para a construção da história brasileira. Eu gosto muito de Racionais, mas para além de gostar, eu estudei bastante. Quando a pessoa fala que isso é coisa de branco, e eu vou confessar para vocês uma coisa, eu penso igual. Eu preciso me forçar a sair do meu lugar quase que histórico para pensar diferente, tá? Ou para pelo menos raciocinar que existem outras linhas de raciocínio no mundo. Mas vamos lá à letra. 2 ou 3 partes que eu vou falar aqui pra vocês dessa música que vocês precisam ouvir inteira, mas tem uma parte que diz assim: não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura alegra o sofredor. Não é questão de presa, nego. A ideia não é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. A gente está acostumado a associar a forma que a Jujute vive hoje com tristeza e miséria. Mas ela, mais uma vez, não está vivendo em tristeza e miséria. Só que pra gente, pra maioria das pessoas pretas, esse é o sentimento quando você ouve esse tipo de discurso. Inconscientemente, vem na minha mente inteira, na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz. De poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Dinheiro é puta e abre as portas dos castelos de areia que quiser. A gente está construindo castelos de areia com o nosso imaginário, de coisas que a gente acha que são essenciais. Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta, é o que eu acho. Quero também, mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Eu diria que não só em São Paulo, Brau, eu diria que no Brasil inteiro Deus é uma nota de 100. E aí a gente aprendeu a associar sucesso a dinheiro. E dinheiro em quantidades que ninguém precisa para viver. Ninguém precisa. Ninguém precisa da casa da Virgínia para viver. Ninguém precisa. Ninguém. Isso é ponto pacificado entre nós, eu espero.
Quando a gente diz que essa coisa de abdicar tudo é coisa de branco, mais uma vez, eu entendo de onde vem essa fala, mas eu acho que é desumanizar as pessoas pretas. Eu quero poder viver tranquila, sair para ir no mercado e comprar para comer a hora que eu quiser. Isso não significa que eu tenho que querer comer carne com folha de ouro. Outra coisa que eu acho uma breguice, mas que eu tenho que querer comer carne com folha de ouro, que é sobre ter tanto dinheiro e tantas coisas que você nem precisa. Eu acho que é desumanizador dizer que a tranquilidade de viver no conforto é coisa de branco. E eu entendo de onde vem esse discurso. O que eu estou argumentando é que ele não pode ser raso o suficiente para resumir essas situações como a que foi descrita a exclusivo a só uma parte da população. É desumanizador dizer que a gente não pode escolher. E mais que desumanizador, eu diria que é muito soberbo da nossa parte, porque aí a gente não olha para trás e não vê os que vieram antes de nós falaram. E eu não sei vocês, mas eu respeito muito Racionais MCs. Muito. Muito mesmo. E não porque eu acho que eles estão sempre certos, mas porque eu acho que existe uma história ali que precisa ser respeitada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não fazer as nossas análises sempre a partir das nossas dores pessoais. É sempre importante a gente respeitar de onde vem a nossa dor, a dor do que a gente fala, mas mais do que isso também, é importante a gente respeitar que existe uma construção muito maior que a gente. A internet, os cabos da internet não saem do nosso umbigo, mesmo. Mesmo. E sendo uma mulher preta, eu sei que é preciso tomar muito cuidado. Alguém comentou no segundo vídeo que eu postei que parabéns por não ter medo de ser cancelada. Eu tenho. Eu tenho. Eu tô prontíssima para tomar uma baixa com esse vídeo aqui, principalmente porque eu tô falando de pauta racial. Mas eu tendo a argumentar que a pobreza, ela tira da gente o direito de escolha, mas a raça também tira. Eu sou quase que hipócrita falar sobre isso, porque eu penso desse jeito, juro pra vocês, quando eu vi aquele vídeo, aquela reportagem da Bruna Linsmeyer mostrando a casa dela toda rachada, a primeira rachadura que aparece na minha casa, gente, eu me preocupo, tenho medo da casa cair. Sabe por quê? Porque eu moro numa área de encosta. 2019 pra 2020, o meu final de ano foi ouvindo barulho de casa desmoronando. É por isso que eu não gosto de rachadura. E eu preciso falar outra coisa. É possível, assim, é possível. Tipo assim, uma galera foi. A menina lá que não falou nada do negócio do avião, a raiva que a gente tem de criança é tão grande que já deram quase 1 milhão de seguidores pra ela. A menina nem falou nada, ela só simplesmente não quis trocar o assento no direito dela. Mas a menina já tem quase 1 milhão de seguidores. É possível a gente tornar famoso quem interessa? Você pode ir lá seguir a Lívia, por favor? Só isso que eu tenho pra dizer nesse vídeo. Obrigada, Fio. Tchau.